promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento. 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 Pequenas frestas podem trazer para nós, ou pequenos delitos podem trazer graves problemas no futuro para a sociedade. É isso que fala a teoria das janelas quebradas, esse tema que temos abordado nesses últimos dias. Continue comigo, eu sou o professor João Belarmino e nós estamos aqui na nossa escola virtual. Fique conosco, mas antes de tudo eu peço que você deixe o seu like, curta, deixe o seu comentário se você ainda não é inscrito no nosso canal, que assim você possa fazer. Para você conhecer um pouco sobre a teoria das janelas quebradas, tema do qual nós já falamos em 2 vídeos passados, você pode aí acessar aí a playlist. Mas hoje nós queremos dar continuidade dentro do enfoque de pequenos delitos, pequenas transgressões, que muitas vezes em casa, na escola, nós passamos a mão por cima e consideramos alguma coisa assim irrelevante. Voltando um pouco ao passado remoto, nos tempos da lei mosaica, nos tempos bíblicos, pequenos delitos não passavam desapercebidos. Deus deixou orientações para Moisés nesse aspecto, para Moisés e também para Josué. A história conta que o caso de um soldado chamado Acã, que ele furta alguns objetos de prata e acaba escondendo dentro da sua tenda. E quando Israel sai novamente à batalha, ele perde a batalha numa cidade praticamente insignificante, um inimigo completamente insignificante, mas perdeu a batalha por causa de, entre aspas, de um pequeno furto cometido por Acã, quando ele furtou a prataria e, como consequência, ele teve que ser punido na pena capital, porque um pequeno delito dele trouxe a morte de mais de 30 mil homens. Vejam vocês como existe um paralelo muito grande em pequenas coisas, pequenos delitos que se passam diante de nós, como fala exatamente aquela janela quebrada, aquele pequeno furto inocente que é cometido e, como consequência, isso vai causar um problema muito sério para a sociedade. Como vocês viram aí,
o senhor Fernando Haddad, que inclusive já foi candidato à presidência da República, ele com uma proposta de reduzir, não é, a pena para esses pequenos delitos. Esses pequenos delitos, eles acabam se transformando, se eles não forem punidos, eles acabam se transformando num inferno para a sociedade que tem que todos os dias conviver com a criminalidade. Quando nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, jovens ou pessoas sendo assassinadas por conta de um par de tênis, coisas que não deveriam estar acontecendo se esses pequenos delitos no seu nascedouro eles fossem completamente punidos, o que nos mostra claramente uma frouxidão da questão dos costumes, a frouxidão da lei, não é? A flexibilidade da lei tem feito com que esses números de crimes tenham assustadoramente perturbado a sociedade. Lá no Novo Testamento, Paulo já fazia uma advertência dizendo que os pequenos delitos, ou usando uma metáfora, um pouquinho de fermento pode trazer levedura à massa, pode inchar a massa. Não precisa ser uma grande quantidade, é preciso que alguma pequena quantidade que não foi observada e que não foi descartada, ele pode trazer problema para uma comunidade inteira. Voltando para essa questão, no aspecto organizacional da cultura cristã, a disciplina é algo perfeitamente bíblico. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, Paulo colocando algumas questões que poderiam ser levadas ao julgamento da igreja. Nós não podemos ser complacentes, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios em nome de pequenas frestas que nós vamos deixando quando fazemos concessão a pequenos delitos, a pequenos pecados. Não existe pequeno nem grande pecado. Todo pecado, ele traz consequências. Pequenas coisas que não são corrigidas das nossas crianças, desde a sua infância, isso pode trazer consequências para aquela família, pode trazer consequências para a sociedade. Precisamos entender que é preciso colocarmos uma barreira, é preciso voltarmos a estabelecer o que é certo e o que é errado. Numa sociedade onde descarta a verdade, numa sociedade como a nossa, onde nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus, o nosso guia moral, ele deixa bem claro que quando nós deixamos de tratar com algumas questões, alguns delitos, e de ensinar, de ter uma pedagogia diretiva. Quando eu falo pedagogia diretiva, eu falo de ensinamento que precisa de um direcionamento. Essa história de que as nossas crianças, elas podem aprender por si mesmas, são apenas histórias fantasiosas que vêm desde a Revolução Francesa e que hoje muitos educadores entendem que uma coisa chamada de autonomia da criança. Quando se fala em autonomia, a gente precisa entender o que significa, qual é o significado desta autonomia. A palavra autonomia, ela é formada por junção de duas palavras, auto, que quer dizer você faz por si mesmo,
e nomia vem de lei, onde a criança ela pode fazer a sua própria lei. A ideia é retirar justamente esses pequenos detalhes, essas pequenas, muitas vezes, orientações e punições, né, que poderiam, segundo essas pessoas, trazer mais problemas do que realmente educar a criança. Mas voltando mais uma vez para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Há outra palavra no livro de Provérbios que diz o seguinte: a criança entregue a si mesma envergonha os pais. É aquela história de sempre nós passarmos a mão por cima em relação pequenos delitos, pequenas transgressões, e nós vamos empurrando para baixo do tapete. O resultado é que lá na frente nós vamos ter problema e vamos trazer problemas para a sociedade. Então a hora é agora de pensar no resgate desses valores, dessas pequenas frestas que nós deixamos abertas, essas janelas quebradas da nossa educação que deixamos de qualquer maneira. E o resultado é que essas janelas quebradas são espaços abertos para tudo quanto é de mal entrar na nossa casa e na nossa família. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso dos nossos vídeos. Se você gostou desse canal, eu gostaria de pedir que você compartilhasse na sua rede, compartilhasse com outras pessoas através do WhatsApp, e assim você vai ajudar a fazer com que o nosso canal, que tem um propósito de uma educação voltada para os princípios, e que cada vez mais essa ideia possa prevalecer. Então vou pedir que você compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o sininho para você receber essa notificação. Fique na paz, que Deus abençoe você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo.